Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais uma análise científica do MasterChef 2020. Desculpa hoje os óculos, mas meus olhinhos estão cansados porque eu tô bem acabadinha hoje e eu não tô conseguindo ler sem óculos, então vai ficar refletindo aqui na tela, mas dá pra vocês me verem, né? Então tá bom. Bom, o episódio 20, finalmente chegamos no episódio 20, gente, parece que não acaba mais esse rolê. No episódio 20 do MasterChef, na primeira prova eles tinham que trabalhar com docinhos de festa, e eram os clássicos que eu vou passar aqui mais ou menos um a um, mas não, eles não tinham que só reproduzir os docinhos de festa, eles tinham que reinventar. Não era só pra fazer as bolinhas lá, igual eles estavam vendo na demonstração. Ou seja, tinha que ser uma receita que desse pra sentir o gosto como se você estivesse comendo docinho, mas não era pra ser o docinho, entendeu? Aqui eu fiz uma pausa pra você botar o meme do Pelé, né, Cláudia? Fique à vontade. Não. Todo mundo foi bem mal nessa prova, o que numa prova de doce no MasterChef normalmente acontece. São poucas pessoas que realmente conseguem se sair bem. E aí sobraram só 3 pessoas pra prova seguinte. Aí vamos falar dos docinhos, que docinho é bom e a gente gosta. Teve uma menina que não sabia que gosto tem um cajuzinho. E aí eu fiquei um pouco chocada, porque se ela fosse muito mais nova do que eu, tudo bem, porque atualmente cajuzinho não é uma coisa muito popular. Mas ela tinha a mesma idade que eu. E aí eu falei, gente, mas nos anos 90, cajuzinho era o topster das festas de aniversário. E aí eu fiquei tipo, como você nunca comeu um cajuzinho, amada? É o melhor docinho subestimado que temos no Brasil. É delicioso. Inclusive, eu acho um absurdo não ter mais cajuzinho em festa. Comeria agora. E pra quem também não conhece, o que é provável se você nasceu nos anos 2000, porque como eu falei, esse doce era bem popular em aniversário de criança nos anos 80 e 90, toda festa de aniversário minha tinha cajuzinho. E embora ele chame cajuzinho, na verdade ele é feito de amendoim, mas ele é moldado no formatinho de um caju. Então por isso que é o nome, um cajuzinho pitiquinho ali. Esse é o nome dele. Bom, aí tinha um moço perdido no quindim. Não julgo, também ficaria, porque eu nunca fiz. Na verdade, nem é um doce que eu gosto muito, porque, sei lá, não é uma coisa que me atrai. Então eu não tenho muita experiência com quindim. Também poderia me dar muito mal nessa prova. Mas, o que eu posso dizer pra vocês sobre o quindim é que ele tem origem aqui no Brasil e ele é feito com açúcar, gema e coco. Com certeza combinando elementos da culinária portuguesa, né, que usa muita gema, com elementos que a gente tinha aqui, que é o açúcar e o coco, que são coisas abundantes nessa terra. E aí, só um detalhe que eu fiquei chocada quando eu descobri. Uma receita de 10 porções, que é tipo um quindim assim, mais ou menos, leva 15 gemas. Achei que vocês precisavam saber disso. Bom, aí tem uma polêmica. Tem até algumas polêmicas, na verdade, no episódio de hoje, mas na verdade são umas coisas bem legais que eu descobri e espero que vocês gostem também. Aí eu quero falar do bicho de pé. O bicho de pé é aquele docinho com tipo um brigadeiro de morango. E ele tem esse nome porque a receita original leva morango in natura. Então, tipo, faz como se fosse uma polpa de morango batida no liquidificador, sem água, né? Bem concentrado. E aí mistura isso num brigadeiro branco. Só que aí as sementinhas do morango que formam vários pontinhos na massa. E esses pontinhos, pra pessoa que criou o doce, lembrava aquele bicho que dá o bicho de pé. Que é aquela coisa que fica no seu pé quando você vai em lugares duvidosos descalço. E achei péssimo um doce tão gostoso ter o nome de um bicho nojento. Achei. Mas aparentemente eu nem posso comentar isso porque bicho de pé é uma marca registrada, né? O doce bicho de pé, o nome do doce bicho de pé é uma marca registrada pela rede de docerias Amor aos Pedaços. E essa rede de docerias inventou esse doce em 1989 e registrou a marca. Então, tecnicamente, ninguém pode descrever brigadeiro de morango como um bicho de pé sem pagar uns royalties, né? Não é mesmo? Mas eu sou muito mais a favor de chamar de brigadeiro de morango mesmo, porque é mais apetitoso, inclusive. E aí dá pra fazer essa receita de 3 jeitos diferentes, basicamente. Usando morango. Usando morango em fruta batido mesmo, né, do concentradão. Usando aquela misturinha de morango pra colocar no leite, sabe? Que é igual a de chocolate, mas é de morango. Essa daí. Ou então usando gelatina sabor morango. Eu não gosto de usar gelatina sabor morango porque eu acho que muda a textura por conta da gelatina, então eu prefiro fazer com a misturinha ou então com o morango batido. Mas com o morango batido ele fica meio pálido, não fica aquele rosa bonito, sabe? A misturinha de leite é melhor. Bom, e aí a moça, tem uma outra coisa legal pra falar desse doce, porque a moça que pegou esse doce, ela teve uma ideia de refazer a receita usando uma carolina. Então ela ia fazer uma massa de carolina e ia rechear com creme de bicho de pé. E a carolina é um doce bem popular aqui no Brasil, é a prima dos profiteroles. E ela é feita com uma massa que chama massa choux, que é a mesma massa usada para fazer as eclairs, que são doces franceses bem parecidos com a nossa bomba de chocolate, que também tem vários outros sabores de bomba por aí.
Essa massa, ela usa só farinha, manteiga, água e ovo. São só 4 ingredientes. E a gente não usa fermento, mas mesmo assim a massa cresce. É aí que entra a ciência do rolê, porque essa massa cresce usando a umidade dos ingredientes, principalmente dos ovos e também da água que a gente adiciona. E essa umidade forma uma quantidade grande de vapor quando a massa está lá no forno. E é esse vapor que expande tudo e faz a massa crescer. Bom, e só para ter uma ideia de como funciona essa massa, caso você nunca tenha visto nem ouvido falar, para fazer a gente esquenta a água com a manteiga na panela até derreter tudo e começar a ferver. Aí a gente adiciona toda a farinha e mexe rápido até a farinha incorporar todo o líquido e ficar uma pelota de farinha realmente toda uniforme. Nesse momento, a gente está hidratando e cozinhando a farinha para promover a gelatinização do amido dela, que a gente já conversou aqui em outros episódios e eu vou deixar esses episódios linkados aqui na descrição caso você não tenha visto eles, porque assim fica mais fácil da gente discutir outros assuntos culinários aqui. Bom, e aí depois que você faz esse processo de gelatinização do amido, que vai dar a textura dessa massa, precisa esperar ela esfriar um pouquinho antes de colocar os ovos. Senão os ovos vão coagular com o calor da massa e você acaba perdendo tudo. E aí depois que você incorpora, né, a massa esfriou, você incorporou os ovos, a gente faz o formato que a gente quiser, geralmente usando um saco de confeiteiro, ou para fazer as bolinhas que vão virar as carolinas ou profiteroles, ou para fazer um... Qual é a melhor palavra para eu dizer isso de forma não obscena? Ou faz um negócio compridinho assim que vai virar depois a bomba ou a eclair que você estiver fazendo. E aí a gente assa no forno. Eu espero que as pessoas assem no forno. Laura, pelo amor de Deus. E aí, gente, não abre o trem do forno enquanto assa, sabe? Eu sempre falo isso aqui. Tá assando? Quer que cresce? Não abre o forno, gente. Principalmente em massas que a gente faz crescer com um vapor de água, como é o caso da massa choux e também do pão de ló. Essas massas que precisam do vapor para crescer, se a gente fica abrindo o forno, isso vai causando uma variação de temperatura do ar que está lá dentro. E essa variação de temperatura, que vai diminuir, pode acabar afetando o vapor que está dentro da massa, fazendo ele se condensar e voltar a ser umidade, ou seja, voltar a ser água líquida dentro da massa. E essa massa vai ficar borrachuda e não vai crescer, ela vai acabar solando, vai ficar mais... como é a palavra que as outras pessoas usam? Vai ficar mais embatumada, né? Aquela massa que não cresce. Na minha terra a gente chama isso de massa solada. Bom, e aí, voltando pro programa, a massa da menina lá não cresceu e ainda por cima ficou crocante ao invés de ficar fofinha. E aí, isso cientificamente falando, faltou umidade na massa dela, porque não criou vapor suficiente para fazer a massa crescer e ela acabou ficando como se fosse um biscoito crocante. Isso pode ser consequência ou de faltar ovo e aí ela deveria ter colocado mais um, ou então ela ter colocado o ovo quando a massa ainda estava quente e aí as proteínas do ovo coagularam e isso fez com que a massa perdesse água e dificultasse todo o processo. Bom, aí vamos pro classicão, né? Que é o brigadeiro. E eu sei que todo mundo sabe o que é um brigadeiro, né? Ou como faz um brigadeiro, se você nunca fez... Nossa, será que tem alguém que nunca fez brigadeiro? Mas comer brigadeiro todo mundo comeu. Bom, enfim, fica aí o questionamento filosófico pra vocês. Eu sei que todo mundo conhece brigadeiro, mas eu quero fazer aqui 2 comentários históricos. Inclusive, eu não sou historiadora, então tudo que eu vou falar aqui foram de artigos que eu encontrei. E se você for historiador e tiver informações que possa acrescentar ou corrigir o que eu tô falando, por favor, deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, e aí o primeiro ponto que eu queria comentar é sobre o leite condensado. O leite condensado, que é a base do brigadeiro e, na verdade, de praticamente todos os doces que estavam ali no programa, ele foi inventado a partir do método de condensação criado por um americano, na verdade, um estadunidense, chamado Gale Borden, em 1856. O que esse cara queria era fazer um método de conservação que permitisse transportar o leite por longas distâncias sem que ele estragasse e também conservar o leite em casa sem precisar de refrigeração. Lembra que a gente tá no 1856, não é uma época que todo mundo tem geladeira em casa ainda, não é mesmo? Então, aí, nesse caso, tinha a remoção da água do leite e a adição de açúcar, e esses eram os métodos de conservação. Só que nessa época ainda não se conheciam os micro-organismos, né, de forma geral, muito menos os que estragavam o leite. Os trabalhos do Pasteur, que ajudariam a esclarecer toda essa área e que acabariam culminando na invenção da pasteurização, aconteceram alguns anos depois disso. Mas, apesar de a gente não saber ainda nessa época o que era uma bactéria, como que ela funcionava, etc., a gente já sabia que colocar açúcar ou retirar a água das coisas conservava a comida. E isso acontece porque diminui uma característica química chamada atividade de água, que a Ana explicou no vídeo sobre os conservantes. Mas, resumidamente, a atividade de água, ela diz quanta água livre existe ali no alimento. E as bactérias precisam de água livre para poder crescer. Se não tem, não cresce. E aí, no caso, o leite não estraga.
E aí, o que eu achei muito interessante dessa parte histórica do leite condensado é que quando ele foi inventado, ele foi vendido como sendo a solução para sempre se ter leite fresco disponível em casa, substituindo o leite em todas as preparações culinárias. E aí ia desde leite mesmo até colocar leite no café, no chá, fazer bolo. Todas as preparações que envolviam leite eram substituídas diluindo o leite condensado. Então, de acordo com as propagandas, inclusive, que existiam na época, você prepararia um copo de leite fresco, dissolvendo uma colher de leite condensado em um copo de água quente. E tinha vários médicos, inclusive na época, que recomendavam isso para as crianças, para que elas não ficassem desnutridas. Então era leite condensado na veia dos pentelho. Então ele era real uma forma de levar leite fresco, entre aspas, para mais pessoas e que ele era real uma forma de levar leite para mais pessoas, para que ele fosse consumido como leite mesmo. Então o intuito original era diluir o leite condensado com água para ele virar leite. Só depois da invenção da pasteurização, que não precisava nem adicionar nem retirar coisas do leite para conservar, é que o leite condensado passou a ser um ingrediente culinário ao invés de um substituto para o leite. E aí que ele passou a ser incorporado em receitas como leite condensado mesmo e não como algo que tivesse que virar leite para entrar. Bom, e aí o segundo ponto histórico aqui que eu queria comentar é sobre a origem do brigadeiro. De acordo com as lendas nacionais, esse doce teria surgido durante a campanha eleitoral para presidente do brigadeiro Eduardo Gomes em 1945, depois da renúncia do Getúlio Vargas. E aqui, brigadeiro significa a patente militar mais alta da aeronáutica, que é o equivalente ao general do exército, tá? Essa eleição, inclusive, tem uma coisa interessante, que ela foi a primeira eleição em que o voto foi obrigatório para todos os brasileiros e foi a primeira vez que todas as mulheres puderam votar, porque embora as mulheres brasileiras tenham conseguido o direito ao voto em 1932, só podiam votar as que eram casadas e tinham autorização dos maridos, as que eram solteiras, mas tinham salário próprio, ou as que eram viúvas. As outras mulheres que não se enquadravam nessas três categorias não votavam. E aí o tal do Eduardo Gomes, usando isso, acabou focando a campanha eleitoral dele nas mulheres. E daí surge a história de que as eleitoras do tal brigadeiro vendiam os docinhos de leite condensado com chocolate para arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral dele. E aí o docinho acabou ficando conhecido como brigadeiro. Porém, tem um plot twist aqui. Não existem registros históricos que sustentem essa história. E aí, de acordo com um artigo que eu tô usando de base para dar essas explicações aqui, que é um artigo que fez um levantamento muito legal, que eu vou deixar aqui na descrição, ele chama O Mais Popular dos Doces Brasileiros, a história crítica do brigadeiro. O autor é o Pedro Meirelles, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu deixo aqui na descrição e recomendo a leitura porque é bem legal mesmo tudo que ele discute no artigo. E de acordo com o que ele levanta lá, o mais provável é que o doce tenha surgido no final da década de 40 como parte da reinvenção do repertório culinário das cozinheiras brasileiras por conta da escassez de vários produtos que estavam acontecendo em decorrência da Segunda Guerra Mundial e também por conta de vários problemas de manejo interno da indústria brasileira, como a gente já conhece muito bem na história do nosso país. E aí, no levantamento feito pelo autor desse artigo, a primeira receita registrada em papel que a gente consegue constatar, que tem o nome brigadeiro, ela foi encontrada na revista Cruzeiro, que era uma revista muito famosa até os anos 60, se não me engano, que era uma revista voltada para as mulheres e falava de comida, falava de casa, falava de várias coisas um pouco assustadoras, inclusive. Ela foi encontrada na revista Cruzeiro, então, de 1949, mas é provável, claro, que as pessoas tenham começado a fazer essa receita um pouco antes disso, mas não tem como a gente saber com precisão quando. O que a gente tem com certeza é que o primeiro registro em papel da receita com esse nome é 1949. Mas o doce mesmo, o brigadeiro, só começa a ficar popular na década de 50, quando aparecem várias receitas em vários jornais da época. Aí eu achei muito legal descobrir todos esses fatos históricos. Espero que vocês tenham gostado e se você tiver alguma correção do que eu falei aqui, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu gosto muito de aprender coisas históricas. Bom, aí a gente também teve o beijinho, que, gente, olha, beijinho é melhor que brigadeiro, mas eu sei que algumas pessoas não estão prontas pra essa conversa, então eu compreendo, tá tudo bem. Mas o beijinho nada mais é do que a versão de coco e muito mais gostosa do brigadeiro. E eu gosto da versão originalzona lá mesmo, enrolado com açúcar cristal e com cravo no meio. O gosto é completamente diferente e se não tiver o cravo, você não me tira o meu cravo, pelo amor de Deus. Eu gosto de cravo, adoro cravo. Aí tinha também o olho de sogra, que basicamente é um beijinho com ameixa seca e também passado no açúcar cristal. Não consegui encontrar nada sobre a origem desse doce, tem só umas lendas malucas sobre sogras e noras que eu achei
bem estranho. A gente tinha também o camafeu, que é um docinho de nozes, feito também à base de leite condensado, é como se fosse um brigadeiro de nozes. E aí ele é passado num fondant, que é tipo uma calda grossa de açúcar de confeiteiro, que depois da hora que ela esfria, ela endurece e fica aquela casquinha branquinha. Tem também com cobertura de chocolate. E aí vai uma noz em cima inteira, né? Na verdade, uma metadinha da noz. E aí ele tem esse nome porque ele lembra uma joia que se chama camafeu. Consigo identificar a semelhança? Não consigo. Caso você consiga, me ajuda, que eu não consegui. A foto tá aí, mas tudo bem. Bom, aí teve também os bem casados, que são um doce português que acabou ficando bem popular aqui no Brasil no começo do século XX. E eles são tradicionalmente servidos ao final de festas de casamento, simbolizando a união dos noivos. É aquele docinho que todo mundo bota na bolsa pra levar pra casa, mas não admite. E aí é uma massa tipo pão de ló, recheada com doce de leite e às vezes também recheada com baba de moça. Que a baba de moça é um creme que é feito a partir de gema, leite de coco e açúcar. E aí, o menino que fez o pão de ló lá, na verdade não reinventou nada, porque ele fez um pão de ló, botou um doce de leite que já tava pronto e só. E aí fez uma decoração meio urbanística ali e ficou nisso. Então dava pra ele ter dado uma incrementada melhor, porque, né, ele só serviu o que já era o rolê mesmo. Bom, e aí a segunda parte desse episódio foi de culinária asiática, que eu adoro. Caso você esteja dessituado geograficamente, segue o mapa da Ásia e aí tô te mostrando todos os países envolvidos. Envolve então a maior parte da Rússia, o Oriente Médio, a China, Japão, Coreia, Índia, Paquistão, Vietnã, todos os tão da vida ali, Cazaquistão, Uzbequistão, seus tão, e vários outros, Indonésia, Malásia, tem vários países nesse continente. Mas geralmente quando a gente pensa em comida asiática, elas acabam ficando meio que resumidas à culinária chinesa, coreana, japonesa, tailandesa e indiana, que são as mais famosas e as mais difundidas para o ocidente. Mas, como vocês estão vendo, tem uma gama imensa de cultura culinária ali na Ásia. E aí, no programa, eles acabaram mostrando justamente as comidas desses 5 países. Então, tinha o frango xadrez, que é típico da China, tinha o pad thai, que é da Tailândia, e é uma delícia. Tinha o curry, que é da culinária indiana, que, diga-se de passagem, é muito mais que isso. Tinha o sukiyaki e o lamen do Japão e tinha também o churrasco coreano. Gente, gosto de todos, comeria agora, meu Deus, que fome. Ô, senhor. E aí eu queria fazer um agradecimento especial aqui pro Leonardo Yoshihara, que é membro aqui do canal, que me ajudou a lembrar as comidas do programa, porque eu tinha esquecido tudo. Inclusive, gente, se vocês nunca provaram alguma dessas comidas, eu recomendo, porque são todas maravilhosas. Eu sou, inclusive, fãzaça de comida indiana. Nossa, ó. Ai, pai amado, que fome. E aqui, eu só queria fazer um comentário rápido com relação aos temperos, até pra esse vídeo não ficar gigantesco. A comida asiática é uma comida sempre muito bem temperada e muitas vezes bem apimentada. E eu já machuquei, eu inclusive já machuquei a boca com uma pimenta de uma comida coreana. Tava deliciosa, não me arrependo em nenhum momento. Mas machuquei a boca. Mas aí os temperos e os ingredientes em si, eles vão variar de acordo com a região do continente, então é bastante difícil generalizar. Porém, lembrem-se que na época das grandes navegações, todo mundo queria as especiarias da Ásia. Então, quando a gente fala de comida asiática, a gente sempre tem que lembrar que é uma comida carregada em especiarias, o que deixa ela muito mais saborosa e aromática. E é para registrar aqui para vocês alguns dos temperos mais comuns dessa culinária. Eu tenho uma listinha aqui. Eles podem ser usados sozinhos ou em várias combinações. Então, eles usam muito as pimentas, e aí são as pimentas tipo chili, que são as pimentas compridinhas, né, o frutinho, quanto as pimentas do reino, que são as pimentas em grão. Usam muito canela, coentro, folhas de curry, que curry é uma planta, e aí as folhas delas são secas e trituradas, e ou elas são usadas sozinhas, ou são incorporadas em misturas de temperos indianos que são chamados de masala. Então toda vez que você vê alguma coisa masala, tipo garam masala, ou butter chicken masala, tikka masala, masala significa mistura de temperos que é usada para fazer aquela combinação. Então o curry não é só aquele pozinho amarelo que a gente compra no mercado aqui no Brasil, que tem várias especiarias misturadas. Ele é realmente uma planta, e a partir dela os indianos fazem várias masalas diferentes para incorporar na sua culinária. Inclusive, quando eu estive na Índia, todo mundo falava assim, é porque na Índia só tem curry, não sei o quê. Na verdade, o curry que a gente conhece aqui no Brasil, que é aquele curry amarelinho, foi uma coisa que eu não comi na Índia. Eu comi milhares de coisas diferentes, mas esse curry eu não comi. Eu sou rica! Bom, eles também usam muito gengibre, anis estrelado, cardamomo, cravo, cominho, cúrcuma e vários outros. Esses daqui são só os que mais aparecem em todas essas culinárias asiáticas. E aí, por que eu tô só repassando rapidamente? Porque eu pretendo fazer um vídeo separado, aqui não vai nem entrar na questão do MasterChef, só pra falar sobre temperos e a ciência dos temperos e quais são as combinações que dão mais certo, de acordo com a ciência, claro. E também de acordo com o padrão culinário.
Então eu vou deixar pra entrar em mais detalhes desse assunto num outro momento, tá bom? Bom, e aí quem ganhou o programa foi o Luiz, que apesar de ter ganhado, me começa a picar uma pitaia, faltando menos de um minuto pra acabar a prova. Mas deu certo, porque a Paola, inclusive, gostou muito da salada dele. Ele tinha mandado bem também, tinha ganhado a prova do doce com a versão diferentona do beijinho. Já ganhou meu coração. E aí, eu até gostaria de falar pra vocês o que vai acontecer no episódio da semana que vem. Porém, não vou conseguir porque eu dormi no fim desse episódio. A gente tava muito cansada. Essa semana foi muito pesada. Mas semana que vem a gente descobre, não é mesmo? Então é isso. E aí, antes de encerrar este vídeo, eu queria contar pra vocês que até o dia 30 de novembro tá rolando a Black Week na Doppel Store. Então dá tempo ainda, hoje é dia 26 ou 27, dependendo de quando a Ana conseguiu editar esse vídeo. E até o dia 30 você ainda consegue participar da promoção, que você pode aproveitar para juntar vários amigos e aproveitar o desconto de 40% que tá rolando em todo o site. Você pode combinar vários produtos, escolher 6 deles e adicionar no carrinho, que o desconto aparece automaticamente. Você pode comprar máscara, moletom, saia, vestido, camiseta, o que quiser, e o desconto se aplica a todos os itens da sua compra. Então aproveita os amigos, faz uma compra em conjunto para economizar com a galera, que ó, sucesso! E aí lá você consegue comprar camisetas como essa e também toda a nossa coleção de camisetas com estampas do Nunca Vi um Cientista. Mais estampas estão por vir no ano que vem. E camisetas de outros canais parceiros aqui do nosso, como o Dragões de Garagem, que acabou de estrear na Doppel Store, o canal do Pirula, Leitura Briga História, Blabologia e muito mais. E aí, para acessar o site da Doppel Store e aproveitar essa promoção, clica aqui no link que tá na descrição, que você vai direto pra loja. É isso por hoje, vou comer que eu tô morrendo de fome com esse vídeo, mas venho aqui te pedir encarecidamente, compartilha esse conteúdo, meu bem, compartilha. Tem muitas pessoas que com certeza vão se beneficiar da história do leite condensado, da história do bicho de pé. Vai ser conteúdo pra alegrar o grupo da família, eu garanto. Quer dizer, não garanto nada, porque eu não consigo garantir nem minha vida, gente. Oh, meu Deus. Mas é isso, compartilha, se inscreve no canal, segue o nosso Instagram. É isso, um beijo. Tchau. Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais uma análise... Eu esqueci o nome da análise, gente, que horror. Eu sou rica! Eu sou rica!